Olá, pessoal. Então a gente vai continuar nossos assuntos, nossas discussões, na verdade, né, acerca de questões de gênero e sexualidade. E a gente vai dar continuidade e vamos para um assunto mais intrínseco, né, sobre essas questões de gênero que a gente discute na sociologia, que se trata das interseccionalidades, né? Raça, classe e gênero. O que acontece? Pelo próprio nome já diz, interseccionalidade seria você interagir com seções diferentes, né? Com setores diferentes. Então, interseccionalidade aqui é tentar entender o feminismo, mas também passando pelo discurso sobre, né, acerca de raça, classe e gênero. Raça, lembrando, tá, gente? Na sociologia a gente utiliza o termo raça, mas aportando para um aspecto étnico-cultural. Né? A gente não está falando aqui de raça biologicamente diferente. Né? Isso aí já é um assunto em biologia que é discutido, isso aí já está é, um assunto já que já foi é, suprimido, né, que já foi na verdade superado, né, já que a gente só tem uma raça, que é a raça humana, né, biologicamente falando, mas dentro da sociologia o discurso de raça é para a gente poder entender a questão étnico-cultural diferente. E aí a gente vai falar de raça branca, de raça negra, no caso, é, indivíduos de origem amarela, que seriam os asiáticos, de origem indígena, né? Classe tem a ver com as classes sociais, ou seja, como você se insere dentro de uma determinada sociedade economicamente falando, e gênero, né, dentro do aporte que a gente está falando, que é acerca do comportamento associado ao que é ser masculino ou ao que é ser feminino ou ao que de repente não é nenhum nem outro, né? Então, na década de 70, a gente está tendo um movimento feminista muito intenso no mundo, né? Desde 1968, acredito que vocês já tenham estudado isso, ou então vão estudar também em outras matérias. É, Esse ano foi fundamental para uma modificação, né, no discurso filosófico, sociológico, histórico, cultural, e movimentou bastante manifestações e movimentações sociais no mundo. Né? A mais intensa ficou conhecida em Paris, né, em 1968, e aqui no Brasil também teve, né, até com a passeata dos 100 mil, né, que durante a época da ditadura militar acabaram sofrendo um espancamento, né, foram perseguidos, né, por forças nacionais de segurança aqui no Brasil. Mas esse ano de 68, né, acabou dando um boom, né, encorajando, na verdade, outras sociedades pelo mundo a se manifestarem também. E na década de 70 acabou influenciando bastante os movimentos feministas. O movimento feminista, a gente já sabe que ele já existia desde o final do século XIX, né, com o movimento das sufragistas, que lutavam por direitos políticos, né? E na metade do século XX começam a surgir debates sobre uma movimentação desse feminismo, né? Porque perceberam assim, olha, a mulher já está tendo acesso ao direito político, certo? Pode votar, pode se eleger, mas ainda não está com acesso tanto amplo assim dentro da sociedade, como por exemplo a educação. E ainda mais, elas vão diretamente de encontro, né, ou vão contra, né, falando assim de forma mais fácil, mais clara, contra o que a gente chama de heteronormatividade. Heteronormatividade, né, é um termo que marca o comportamento heterossexual como normativo, como normal, como via de regra. Então elas vão contra esse olhar da heteronormativo que vigorava na década de 70, vão contra também o pensamento da classe média e a da classe alta, né, o pensamento burguês, da burguesia dominante, e também vão começar a criticar o que eles chamam de feminismo branco, né, que era um feminismo que lutava por direito das mulheres, beleza, mas das mulheres brancas. Mas e as mulheres negras? Elas se inserem no mesmo contexto, têm o mesmo acesso a recursos da sociedade como as mulheres brancas têm, acesso à educação, acesso aos estudos, acesso a um emprego de qualidade. As mulheres indígenas têm a mesma vivência. As mulheres americanas de pós-colônias, por exemplo, as mulheres da América do Sul, né, por exemplo, brasileiras,
colombianas, argentinas. Será que todas essas mulheres realmente têm a mesma visão, têm a mesma vivência? Então, é o que a interseccionalidade vai começar a criticar, que vai começar a surgir o que a gente chama de feminismo negro, né? De feminismo socialista, feminismo pós-colonial, né? Que vão começar a pipocar nos países periféricos pelo mundo, né? E vão começar a criticar e dando um enfoque maior para poder perceber que tem diferenças, né? Com relação a gênero, a raça, a classe, a orientação sexual, né? Então vão começar a analisar isso e começar a trazer discussões, né? E pensamentos acerca desse feminismo, né? Do que seria realmente essencial para poder englobar todas as mulheres. E como que surgiu, né, esse feminismo? Aí tem aqui no resumo que eu passei para vocês, né? Enquanto feminismo branco e ocidental, expressão que as feministas negras e do terceiro mundo, né, ou seja, das áreas mais pobres do mundo, né, usavam para qualificar o feminismo produzido na Europa, ressaltava que os espaços públicos tinham sido dominados pelos homens e os espaços domésticos deixados às mulheres. Até aí nenhuma novidade, que a gente já discutiu isso anteriormente. Desvalorizando-os, ou seja, desvaloriza o espaço doméstico, da casa, do afazer do lar, do cuidar do lar, de cozinhar, passar roupa, lavar roupa, cuidar dos filhos, etc. Então o feminismo negro perguntava: no espaço doméstico não há ainda a hierarquia da mulher branca que paga a mulher negra ou a mulher imigrante para servi-la? Olha que interessante então. Então, dentro da própria crítica feminista, né, que lutava por mais acessos da mulher dentro da sociedade, ainda também a visão por mais acesso da mulher negra, da mulher imigrante, da mulher hispânica, da mulher de terceiro mundo, né? É clássico, uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, são de mulheres que vão de repente buscar uma vida melhor na Europa, né? Na Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal até, né? Ou vão para os Estados Unidos, Canadá, procurando uma condição melhor de vida, né? Para poder receber numa moeda mais forte, né? Receber salários em euro e dólar, para depois juntar e transformar em real, né? E aí ter mais uma grana guardada. E é clássico, mulheres com formação aqui de ensino superior irem lá para fora e virarem babá, né? Virarem empregada doméstica. Os homens, por exemplo, vão virar valete, né? Que, para quem não sabe o que é um valete, é tipo aquele manobrista, né? Que fica em restaurantes, em locais de classe média e alta, que dirigem, guardam o carro para os clientes, né? Vão, de repente, ser garçons, né? Vão trabalhar também com zeladoria, limpeza de prédios, de casas, etc. Então, esses subempregos relativos à área doméstica, né, acabam sendo relegados a pessoas mais pobres. E quando eu falo pessoas mais pobres, eu estou utilizando aí a interseccionalidade, ou seja, eu estou utilizando agora o discurso de classe social. Essas pessoas mais pobres, em sua maioria, agora utilizando o discurso de raça, são de raça de origem negra, né, de pele escura, de pele parda também, que é um termo utilizado, mas que não é tão correto ser assim, né, utilizado, mulheres de origem hispânica, de origem indígena e imigrantes em geral. Então, o que a gente vai perceber, o que o feminismo negro vai trazer com as autoras, né, a Bell Hooks e também com a Angela Davis, né, que até hoje trabalha bastante aí e discute acerca do feminismo, né, e lutam por direitos sociais mais iguais, né? Elas batalham aí e conviveram na época de Martin Luther King Jr., Malcolm X, né? Dos Panteras Negras. A própria Angela Davis, ela foi, né? Também do Panteras Negras. A Bell Hooks, né? Essa autora estadunidense, inclusive, né? Ela se baseou também até no Paulo Freire, né? O pedagogo brasileiro, para poder trazer os seus discursos. E ainda, olha o que ela traz. Ela destaca ainda que a emancipação de mulheres brancas ocidentais esteve atrelada à subordinação da massa de mulheres de países em desenvolvimento. Um exemplo dessa fala é a necessidade de usar o trabalho de mulheres negras
como domésticas e em funções de cuidado como condição para que mulheres brancas e de classes privilegiadas possam ter sua liberdade de trabalhar fora de casa. Então, vamos lá, né? Vamos analisar isso daí na prática, como funciona. Então, primeiro veio o feminismo lutando por direitos políticos. Aí, na metade do século XX, o feminismo agora luta por mais acesso à educação e direitos sociais. Então, a mulher branca começa a sair de casa, beleza. Ela vai estudar? Vai. Né? Quando eu falo estudar, é de repente fazer cursos politécnicos, ensino superior, né? E também ela vai sair de casa não só para estudar, mas também para de repente trabalhar fora. Tá, beleza. E a casa, quem vai cuidar? Quem vai cuidar dessa casa vai ser a mulher pobre, vai ser a mulher negra, vai ser a mulher imigrante. Ou seja, o feminismo fez a conquista aqui de um lado, né? Mas subvertendo outra parte do feminismo. Entenderam como é que funciona isso daí, essa questão? Por isso que é importante discutir a interseccionalidade. Porque a gente percebe que uma conquista acaba em detrimento da outra. Sendo que essa outra aqui, ó, essas mulheres, né, de origem negra, de origem indígena, imigrantes, pobres, precisam também ter os seus acessos a direitos. Né? E como que a gente vai discutir isso? Né? Então, a Angela Davis, né, como eu falei para vocês, que fez parte do grupo dos Panteras Negras, que foi um partido político, né, de movimento por mais direitos da população afro-americana, né, nos Estados Unidos, de origem feminista e socialista. Ela escreveu um livro e trouxe, né, chamou a atenção para a condição específica da mulher negra, geralmente renegada nos próprios movimentos feministas, como o das sufragistas. Né? Ela somente traz a aproximação de mulheres brancas e negras na semelhança com a luta pela educação, mas de resto a mulher negra acaba sofrendo, né, muito mais. E aí isso aí acaba se transpassando, né, para outros países. Aqui no Brasil nós temos a Lélia Gonzalez, né, a Lélia Gonzalez brasileira e negra, né, feminista, socialista também, filósofa, escreveu vários livros, né, que são utilizados até hoje, né, para estudos na faculdade. E aí ela trouxe aqui o discurso, né? Ela contempla em suas análises também a mulher indígena, que se encontra em situação análoga à das mulheres negras no sistema colonial capitalista e patriarcal. Então, ela utiliza o modelo brasileiro para poder estudar essa interseccionalidade e ela percebe que a mulher indígena está em situação semelhante à da mulher negra, ou seja, marginalizada, relegada a trabalhos subalternos, né? Relegada a trabalhos domésticos, a subempregos, né? Por assim dizer. E aí, quem for contra esse discurso fala, não, que isso, professor, mas eu já vi mulheres negras alcançando outros patamares, sendo médicas, advogadas, juízes e por aí vai. Beleza, gente, acontece sim. Mas a sua grande maioria não acontece. É um caso ou outro pipocando. Né? Nesse Brasil desigual, nesse Brasil que espreme, que marginaliza, né? Setores da sociedade, ele faz isso, espreme sim, é uma meritocracia burra, né? Que acaba sacaneando boa parte dessa população e um exemplo ou outro raro que consegue ascender socialmente, né? A gente vai perceber aqui, ó, para poder concluir essa primeira parte, né? É só a gente pegar o Bolsa Família. Aqui, ó, se eu não me engano, esse dado aqui é de 2016, né? O Bolsa Família, para quem não sabe, é uma bolsa, né, que traz benefícios sociais, né, recursos aí do governo para famílias em situação de pobreza extrema. E aí, olha só, entre os beneficiários do programa, 93% são mulheres. Ou seja, gente, a esmagadora maioria, 93%, ou seja, a cada 10 pessoas titulares do Bolsa Família, 9, pelo menos, são mulheres. Das quais 68% são negras. Ou seja, dessas mulheres, a gente pega delas, né? Que são titulares do Bolsa Família. Então, a cada 10 mulheres titulares do Bolsa Família, pelo menos 7 são negras, ocupando trabalhos subremunerados e menos prestigiados, além de contarem, em geral, com um orçamento familiar oriundo de uma única fonte de renda. São as mulheres negras aquelas que enfrentam um ciclo de pobreza com menores condições de mudança.
Então percebam que até o Bolsa Família, né, que é um programa que foi trazido aí com o governo do Lula, né, nos anos 2000, que melhorou bastante a condição de pessoas em extrema pobreza, que tentou equilibrar a balança dessas desigualdades sociais. Olha os números dele, né? Ou seja, a maioria delas são mulheres, porque não se formaram, não estudaram, sofreram de repente pressões de maridos que não queriam que elas estudassem, trabalhassem fora, né? E aí muitas delas acabaram sendo mães solteiras ou de repente terminaram o relacionamento, precisavam de algum trabalho, não tinha estudo para poder conseguir um grande trabalho, então conseguia um trabalho com uma remuneração muito baixa e acabava indo necessitar do Bolsa Família. Beleza, gente? Entenderam então como é que funciona isso, né? Na próxima parte a gente vai falar sobre as identidades de gênero, né? E aí a gente vai estudar principalmente a Judith Butler, né? E mais à frente o Michel Foucault, no que eles trazem acerca dessa identidade de gênero, ou seja, de como você se identificar, né, com o gênero. Porque a princípio, né, a lógica seria binária, ou seja, homem e mulher, e a orientação seria heterossexual. Heterossexual, você gostar de outros sexos. No caso, pela visão do homem, seria o homem e outros gêneros. Ou seja, mulher, e se tivesse homossexualidade e tal, seriam outras coisas, né? Uma coisa à parte. Aí, qual é o discurso que a Judith Butler traz? É acerca da performatividade, né? O que seria isso daqui? Que é uma construção cultural, ou seja, uma construção da sociedade, não tem orientação com o sexo, com a questão biológica, né? Mas sim com a questão cultural, né? E ela traz a questão dos comportamentos. Na verdade, é pela repetição, pela performatividade, que naturalizamos uma identidade de gênero. Ao ouvir repetidamente frases do tipo, você não deve fazer isso, pois é menino, né? Ou então aquela frase clássica, né? Fecha as pernas, menina, né? Que não é para ninguém ver a sua calcinha, enfim, né? Para ver nada entre suas pernas, né? Mulher, senta-se de perna fechada, homem não chora, menina veste rosa, meninos vestem azul, né? Então, essas identidades vão começando a ser naturalizadas e permissivas, né? De acordo com a naturalização e com a construção desse gênero cultural, né? Então, o Michel Foucault, em cima também desse pensamento da Judith Butler, né? Eles trazem a teoria queer, né? Essa teoria queer seriam que vão contra essa lógica binária, né? De homem e mulher, mas que na verdade existiria outras possibilidades também. É claro que a gente está discutindo acerca da sociedade ocidental, tá, gente? A sociedade ocidental na qual o Brasil está inserido, ele enxerga dessa forma, né? A questão patriarcal, heteronormativa. E aí tem um exemplo até bacana que tem aí para vocês, né? Uma imagem que são os rígidas, né? Que são indivíduos chamados de terceiro gênero, né? Que são aceitos culturalmente na Índia e no Paquistão, que seriam ali, de repente, homens biologicamente falando, mas que têm comportamento, entre aspas, associado à mulher, né? Que são aqueles comportamentos mais suaves, né? Entre aspas, mais submissos, né? Aí aqui já para a gente ir concluindo, né? No entanto, é importante atentar para a instabilidade das relações sociais reguladas por esses padrões, que podem e são, em geral, subvertidos pelas crianças, ainda não plenamente autorreguladas em seus comportamentos, né? Então não é à toa, né? Porque as crianças, gente, elas não nascem sabendo o que é menino e o que é menina. O comportamento delas é muito igual, é muito misto, é muito parecido. Quem diz para elas o que é ser menino, o que é ser menina, são as gerações anteriores, ou seja, pais, tios, avós, a sociedade em si, de forma cultural, é que permite isso, né? E aí, o que acontece é que muitos desses que nasceram meninos, né, biologicamente falando, e sofrem a pressão das gerações anteriores para ter comportamentos como meninos, né, se veem mais à frente, às vezes, em
numa sinuca de bico, né? Com interrogações e questionamentos. Ué, é para eu ser menino, mas se é para ser menino eu não posso chorar, mas né, eu sou bastante emotivo, né? Eu sofro pra caramba, eu tenho que botar pra fora esse choro, esse sofrimento. Ou então, de repente, eu sou menino, então eu tenho que gostar de menina, mas eu não tenho atração sexual por menina. São essas pressões da sociedade, né, que a gente chama de heteronormativo, que acaba trazendo problemas. Porque essas instabilidades da identidade de gênero, que a gente vai discutir na próxima aula, né, se aprofundar para isso, acabam trazendo bastante sofrimento, né? O interessante é, aos poucos, na verdade, as crianças, né, se tentarem se descobrir, né, se identificarem, para que no futuro, né, quando forem adolescentes, começarem a sentir, né, esses sentimentos, a sua orientação, que possam estabelecer caminhos, né, de acordo com o que ela gosta, com o que ela ama, com o que ela sente, né? Muitas das pessoas acabam sofrendo, a gente vê aí situações muito tristes de violência, né, de perseguição, morte, de suicídio, inclusive porque muitas dessas pessoas são reprimidas, porque os seus sentimentos acabam indo contra o que a sociedade espera. Você vê um homem ali, biologicamente falando, a gente espera que ele seja homem no comportamento dele. E ele não se sente daquele jeito. Ou então, de repente, ele se sente homem, mas que ele, na verdade, não gosta de mulher. Ele, de repente, gosta de pessoas do mesmo sexo, né? Aí, pra gente fechar, então, aí tem os questionamentos bem interessantes, né? Se as identidades são menos fixas e mais móveis do que pensávamos, que consequências isso teria no campo político? Se dificilmente é possível falar em mulher, né, como algo universal, o feminismo perderia sua base de referência? Como pensar a sexualidade fundamentando-se na ideia de que o próprio corpo pode ser objeto de análise não apenas das áreas biológicas, mas também dos estudos filosóficos sociais? Ou seja, olha que questionamentos interessantes, né? Que consequências essa questão da gente ver que não existe só homem e mulher, né, vai trazer para o campo político, né? Como que a gente vai poder, por exemplo, dar maior acessibilidade nas leis, por exemplo, para o aceitamento do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, biologicamente falando, né? Como que a gente não pode utilizar, por exemplo, aqui mulher, né, como algo universal, porque existem mulheres, feminismos diferentes, lutas diferentes, né? E a sexualidade, né? Como pensar nela, já que ela não se fundamenta somente na questão biológica, anatômica, mas também na questão da orientação, na questão de gênero, na questão do comportamento, da performatividade, né? Como a gente viu aí anteriormente com a Judith Butler e o Michel Foucault. Então vai ficar para a próxima aula, né? A gente vai ver aí sexualidades em transformação e os movimentos sociais, né, os feminismos e o LGBT, para a gente poder finalizar. Eu vou fechando por aqui então. Um abraço a todos e até a próxima.